Bom dia, pessoal. Então eu preparei, conforme solicitado, uma revisão sobre o MRU, alguns conceitos e também a apresentação de alguns exercícios novos para vocês olharem e ver se conseguem esclarecer dúvidas ou conseguem aprender um pouquinho mais. Tá bem? Então começo com o conceito do deslocamento. Só para lembrar, o conceito de deslocamento está associado com uma diferença de posições entre a posição final e a posição inicial do móvel em relação ao mesmo referencial. Então, ΔS, posição em metros, menos a posição inicial em metros, vai dar um deslocamento em metros, que pode ser positivo ou negativo, dependendo das posições iniciais e finais do movimento. Então, num determinado intervalo, o SF pode ser maior do que o SI e vai dar um deslocamento positivo. Em algumas situações, pode acontecer do SF ser menor do que o SI e aí vai dar um deslocamento negativo. A gente pode ver esse movimento. Eu coloquei aqui um sistema de referência. Na seguinte situação, um automóvel estava numa determinada posição para um determinado instante de tempo. Então, aqui a posição 20 metros, quando o tempo for 4 segundos. Se ele se deslocar depois que passar um certo tempo para a posição lá adiante, onde a posição é 80 e o tempo é 12, o deslocamento entre o instante t igual 4 e t igual 12 vai ser posição final 80 menos a posição inicial 20. Tá? Então, entre t igual 4 e t igual 12, 80 metros menos 20 metros, o que dá 60 metros. A gente vai ver que um deslocamento positivo está indicando um movimento para a direita ou um movimento progressivo. Tá? Velocidade média. Então, a velocidade média mede a rapidez de um movimento. Ela é definida como a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo necessário para fazer esse movimento. Então, aqui, ΔS por ΔT, que é SF menos SI por TF menos TI. Essa velocidade também, assim como o deslocamento, pode ser positiva ou negativa. Ela vai ser positiva no movimento progressivo e vai ser negativa no movimento retrógrado. Pegando o mesmo exemplo anterior, o automóvel estava em S igual 20 para T igual 4 e em S igual 80 para T igual 12. A velocidade média para esse intervalo de tempo vai ser então os 80 menos 20 dividido por 12 segundos menos 4 segundos, o que dá 60 metros por 8 segundos, que é 7,5 metros por segundo. Então, positiva porque é um movimento retrógrado, é um movimento progressivo, um movimento para a direita. Então, a velocidade tem que dar positiva. Então, no movimento retrógrado, a velocidade é negativa, o que significa que deu um deslocamento negativo nesse intervalo de tempo que foi solicitado. O móvel está se deslocando para a esquerda em direção ao sistema de referência. Com relação à velocidade positiva, o móvel está se movimentando para a direita, ou seja, se afastando do referencial para a direita, movimento progressivo. Tá? A velocidade negativa, retrógrado, velocidade positiva, movimento progressivo. Primeiro exemplo. Você precisa dirigir em uma via expressa para se candidatar a um emprego em outra cidade, a uma distância de 223 km. A entrevista foi marcada para as 11 e você planeja dirigir a 80 km por hora e parte às 8 horas da manhã. Você dirige na velocidade planejada os primeiros 120 km, depois um trecho da estrada em obras o obriga a reduzir a velocidade para 50 km por hora por 40 km, pede qual a menor velocidade que você deve manter no restante da viagem para chegar a tempo para a entrevista.
Então percebam, todo esse movimento aqui foi dividido em 3 partes. Então são 223 km o total. Sai às 8 horas da manhã com velocidade de 80 km por hora. Anda 120 km. Depois reduz a velocidade 50 km por hora por 40 km. E sobra um outro intervalo ainda, uma outra distância percorrida. 120 mais 40 dá só 160, não chega aos 223. Então sobra uma outra parte do movimento ainda, que é a parte que ele quer saber qual é a velocidade que tu precisa fazer para chegar em tempo, ou seja, para chegar às 11 horas da manhã. O intervalo de tempo da partida até a chegada é de 8 horas até 11 horas, ou seja, 3 horas ele tem de tempo para fazer todo o movimento. Então, dividindo o movimento em 3 partes, A, B e C, 223 km é a distância total que tem que ser percorrida. Primeira parte, 120 km com uma velocidade de 80 km por hora. Tinha o trecho em obras, a velocidade caiu para 50 e ele percorreu com essa velocidade 40 km. E sobra essa outra parte aqui, que vai ser 223 menos os 160, que é a soma desses dois, que faltou para ser percorrido, ou seja, 63 km. Bom, a gente tem a velocidade na parte A do movimento e o deslocamento. Então nós temos como encontrar o tempo que foi gasto nessa primeira parte. Na parte B nós temos também a velocidade e o deslocamento, podemos achar o tempo para essa parte do movimento. Como a gente sabe o total de tempo daqui inicial até lá o final, que é 3 horas, dá para descobrir então quanto de tempo vai ter que ser feito essa distância de 63 km. É assim que é resolvido o exercício. Então, primeiro, da definição de velocidade média, o tempo na primeira parte do movimento vai ser, ele passa para lá multiplicando, o V passa dividindo, deslocamento pela velocidade. 120 km dividido por 80 km por hora dá 1,5 horas na primeira parte do movimento. Na segunda parte do movimento, essa parte aqui, o tempo vai ser o deslocamento também, 40 km pela velocidade que é 50, que dá 0,8 horas. Como o tempo total do início até o final do movimento é 3 horas, o tempo na parte C vai ser 3 menos esses dois intervalos de tempo que foi gasto na primeira parte e na parte B do movimento, o que dá 0,7 horas. Então a velocidade na última parte do movimento vai ser os 63 km dividido por 0,7 horas, o que dá 90 km por hora. MRU. Então o que é o MRU? O MRU é um movimento onde a velocidade é constante. Ou ainda, como a velocidade é o deslocamento pelo tempo, os deslocamentos são iguais para os mesmos intervalos de tempo. Tá? Importante lembrar aqui que no movimento retilíneo uniforme, a direção e o sentido do movimento tem que ser constante. Ou seja, não pode variar. Se o movimento for horizontal, todo o movimento vai ser horizontal. Se o movimento for vertical, ele teria que ser todo vertical. Se ele fosse inclinado, ele teria que ser todo inclinado. Tá? Diferente, um contra-exemplo, seria pensar o movimento circular uniforme, que é chamado de MCU, onde tem um corpo andando num círculo com uma velocidade em módulo constante. Então, embora a velocidade em módulo seja constante, ele não é movimento retilíneo uniforme, porque a direção da velocidade vai mudando constantemente. Ela é sempre tangente ao círculo. Tá? Então, a gente pensar o círculo, na parte de baixo do círculo, a velocidade poderia estar apontando para a direita ou para a esquerda horizontalmente. Se pensar na parte direita do círculo, a velocidade podia estar apontando para cima ou para baixo. Então, como a direção e o sentido mudou, a gente não tem um movimento retilíneo. Tá? Então, qualquer curva que for feito numa determinada trajetória deixa de ser um movimento retilíneo. Tá?
E no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante e o movimento mantém a mesma direção e o sentido. Tá? Exemplo. Se a gente imaginar um móvel na posição S igual 20 para T igual 4, se ele fizer um deslocamento num intervalo de tempo de 4 segundos para 8 segundos, saindo da posição 20 e indo para a posição 40, a posição dele aumentou aqui de 20 para 40, aumentou 20 metros. Se ele quiser manter um movimento retilíneo uniforme, ele vai ter que ir aumentando a posição dele de 20 em 20. Então, para T igual 12, que é 4 segundos depois desse intervalo, desse tempo, ele vai ir para a posição 60. Se ele quiser manter o mesmo movimento retilíneo uniforme, ele vai da posição 60 para a posição 80, quando o intervalo de tempo é o mesmo, de 4 segundos, em T igual 16. Tá? Então, aqui nós temos um movimento retilíneo uniforme, que ele está andando no horizontal, no mesmo sentido, ele está vindo para a direita, o S, a posição vem aumentando, de 20 em 20, enquanto o intervalo de tempo de 4 em 4 segundos está sendo realizado aqui em cima. Tá? Então a velocidade é constante. Ah, mas como é que vai saber se a velocidade é constante? Calculando. Tá? Então a velocidade para a primeira parte do movimento, de 4 a 8 segundos, vai ser 40 menos 20, dividido por 8 menos 4. Na outra parte do movimento, de T igual 8 e T igual 12, ela vai ser 60 menos 40, posição final menos posição inicial, pelo intervalo de tempo 12 menos 8. Esse resultado é igual que o primeiro, que é igual que o terceiro, que é posição final 80 menos posição inicial 60, dividido por T igual 16 menos 12. Fazendo todas essas contas aqui, sempre vai dar uma razão que é igual a 5 metros por segundo. Ou seja, a velocidade desse movimento é uma velocidade constante com o passar do tempo. Gráficos do MRU. Gráfico das posições. Então, o gráfico da posição em função do tempo para um MRU é uma reta inclinada que está associada com a velocidade do movimento, ou com relação ao tipo de movimento. Por exemplo, se o movimento é retrógrado, a gente já viu que a velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, a inclinação dessa reta da posição em função do tempo vai ser uma inclinação negativa. Vai ser uma inclinação para baixo. Se o movimento é progressivo, a velocidade, a gente já viu, é positiva. E a inclinação da reta também é positiva, a inclinação para cima. Como as que nós temos nesses gráficos aqui. Então, velocidade positiva, inclinação positiva, inclinação para cima. Velocidade negativa, inclinação para baixo. Velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. Tá? Se o movimento mudar, se ele for um movimento mais completo, tiver outras mudanças de posição, e a inclinação mudar, já é outro movimento. Tá? Então, o movimento MRU vai ser ao longo de uma mesma reta. Gráficos do MRU velocidade. Então, como a velocidade é constante, o gráfico do MRU para a velocidade vai ser uma reta horizontal que mantém o mesmo valor independente do tempo que está se passando. Então, o gráfico função do tempo é uma reta horizontal, podendo essa reta estar acima do eixo horizontal dos tempos ou abaixo do eixo horizontal. Se estiver acima do eixo horizontal, a velocidade é positiva, e se estiver abaixo, a velocidade é negativa. A área embaixo dessa reta horizontal dá o deslocamento. Então, aqui tem o exemplo para uma velocidade positiva. Então, essa reta horizontal está indicando que a velocidade permaneceu no mesmo valor aqui, desse ponto, para qualquer instante de tempo até chegar aqui e mais ainda um pouquinho para frente. Tá? Se a velocidade fosse negativa, essa reta estaria na parte de baixo do eixo dos tempos. Então, estaria aqui embaixo, assim, uma reta horizontal aqui embaixo, indicando um valor menos, sei lá, menos um número. Tá? Então, seria um movimento retrógrado.
A área vai dar o deslocamento. No caso aqui de cima, o deslocamento seria positivo. No caso, se a velocidade está para baixo, daria um deslocamento negativo, porque a área com uma altura do retângulo negativo daria negativa. Então aqui a área aqui seria a base, que é essa distância daqui até aqui, vezes a altura. A base é positiva, a altura é positiva. Para o movimento retrógrado, teria uma horizontal aqui embaixo. O valor da altura do retângulo seria negativo, então o deslocamento seria negativo. Equação horária das posições. Então, como o movimento retilíneo é uma reta no gráfico da posição S em função do tempo, se a gente colocar S0 como sendo o ponto onde a reta do movimento corta o eixo vertical, corta o eixo t igual 0, nós teríamos uma equação desse tipo aqui. S igual a SO mais VT, que é a equação de uma reta. Onde o SO é chamado de posição inicial e ele vai ser sempre a posição em t igual a 0. Tá? O tempo vai ter que ser sempre t igual a 0, não pode ser outro valor aqui. Tá? E o V é a velocidade, que é constante ao longo desse movimento dessa reta aqui. Velocidade constante ao longo do movimento dessa reta. Então, S igual a SO mais VT, que é conhecido como sorvete, movimento retilíneo uniforme. Se a velocidade for negativa, vai aparecer o sinal de menos, menos a velocidade. Se a velocidade for positiva, fica mais o número da velocidade. Exemplo. A figura a seguir exprime o movimento de duas partículas A e B, seguindo uma trajetória retilínea. Determine o tempo e a posição de encontro das duas partículas. Então tem aqui uma partícula A, com uma reta inclinada positivamente, portanto, a velocidade dessa partícula vai ser positiva. E tem uma partícula B, que a inclinação é negativa, então um movimento com velocidade negativa é um movimento retrógrado. Tá? Inclinação é negativa, velocidade é negativa. E no outro é um movimento progressivo. Equação horária. Nós precisamos para achar tempo e posição de encontros. Para achar a equação horária, nós precisamos da velocidade. E para achar a velocidade, eu preciso de 2 pontos. Então, só tem 2 pontos que eu posso pegar nessa reta aqui. É o ponto que eu representei aqui com um círculo. Posição vale 10 para t igual a 10 segundos. E o outro ponto é esse aqui embaixo, que a posição vale 0. Então, aqui nesse eixo vale 0. E nesse eixo também vale 0. Então, posição vale 0 para t igual a 0. Então, o que vai ser a velocidade? Posição final para o tempo maior. O tempo maior é 10. E a posição vale 10. Então, 10 menos 0, que é a posição inicial, dividido por 10 segundos, que é o tempo final, menos o tempo inicial, que vale 0. Isso dá 1 metro por segundo. Para o móvel B, preciso de 2 pontos também. Para a partícula B, eu preciso de 2 pontos. Eu só tenho 2 pontos. Eu tenho esse ponto aqui, onde eu sei que a posição vale 0, quando t vale 10. E esse ponto aqui, onde a posição vale 15, quando t igual a 0. Então, no cálculo da velocidade, posição final 0, menos a posição inicial 15, dividido pelo tempo final, que vale 10, menos o tempo inicial, que vale 0. 0 menos 15 por 10 menos 0, dá menos 15 por 10, que é menos 1,5 metros por segundo. Como deveria se esperar, né, pessoal? Inclinação positiva para o A, velocidade positiva. Inclinação negativa para o B, velocidade para o B, negativa, menos 1,5. E a equação horária, precisamos da posição inicial em t igual a 0, que é posição onde corta o eixo t igual a 0, vertical. Então, para o móvel A, isso vale 0. Então, 0 mais 1t, que é a velocidade dele. E para o outro é 15 menos 1,5t. Tá? Tendo as equações horárias, posição de encontro é igualar as duas posições.
SA igual a SB, que é igualar essas duas equações aqui. Então 0 mais 1t é igual a 15 menos 1,5t. Dá para passar esse 1,5 para o lado esquerdo da igualdade e somar com 1t. 1t mais 1,5, que dá 2,5t, igual a 15. Ou seja, o t é 15 dividido por 2,5, que é 6 segundos. Então, o tempo de encontro é 6 segundos. Qual a posição onde aconteceu o encontro? A posição onde aconteceu o encontro é só colocar o tempo em qualquer uma das duas equações da partícula A ou da partícula B, que a gente vai ter a posição de encontro. Então, para o A, 0 mais 1 vezes o tempo, que vale 6, vai dar 6 metros. E para o B, 15 menos 1,5 vezes o tempo, que vale 6, vai dar 15 menos 9, que é esse produto aqui, que vai dar 6 metros. Então as duas posições são iguais. No gráfico, então nós temos que o T no encontro vale 6 e a posição vale 6. Essa posição é esse ponto aqui, ó, o ponto de cruzamento das duas retas do movimento, que equivale a, na posição 6 metros, então um pouquinho acima dos 5, e no tempo um pouquinho à frente dos 5, que é 6 segundos. Tá bem? Um outro exemplo, o pessoal falou dos trens, que fica mais difícil. Vamos resolver algumas com os trens, né? Então, o primeiro exemplo, um trem bala com velocidade constante de 234 km por hora atravessa um túnel de 620 metros de extensão. O comprimento do trem é 160 metros. Qual o intervalo de tempo para atravessar o túnel? Percebam o seguinte, tanto o túnel quanto o tamanho do trem estão em metros. E a velocidade do trem está em km por hora. Então, por questão de unidade, vamos transformar km por hora para metro por segundo, que a gente faz dividindo por 3,6. Então, 274 dividido por 3,6 dá 65 metros por segundo. Vamos montar a equação horária para o trem. Primeiro tem que montar um desenho. Então, colocando o trem aqui, imediatamente antes dele começar a entrar no túnel e imediatamente depois que ele passou pelo túnel. Tá? Então, ele tem 160 metros de comprimento, o túnel tem 620 metros e a gente quer que o trem passe todo pelo túnel. Então, a gente vai colocar o ponto de referência do nosso movimento na parte de trás do trem. Então, vou colocar um ponto aqui e esse ponto vai ficar aqui quando o trem passou todo o túnel. Então, para esse ponto, que é a traseira do trem, S é igual à posição inicial, que vale 0, é onde eu coloquei meu sistema de referências, mais a velocidade dele, que é 65 metros por segundo, vezes o tempo. Então, S é 0 mais 65t. Como ele está pedindo o tempo para o trem atravessar todo o túnel, nós vamos achar esse tempo pensando que a parte de trás do trem andou toda essa distância aqui até chegar aqui. Essa distância é 160 mais 620, que é 780. Então, que é 780. Então, é só colocar a posição 780 igual 0 mais 65t e a gente tem a resolução. T vale 780 por 65, que dá 12 segundos. Então o trem bala levou 12 segundos para atravessar o túnel. Um outro exemplo, dois automóveis, agora pensando nos automóveis pontuais, naquele do trem, o trem tinha uma certa extensão, ele tinha um certo comprimento, então a gente tem que levar em conta o comprimento do trem. No caso desses automóveis aqui, a gente está pensando no automóvel como se fosse um ponto, como se ele não tivesse dimensão, como se ele não tivesse comprimento. Tá? Dois automóveis, A e B, movem-se em movimento uniforme e no mesmo sentido. Suas velocidades escalares têm módulo respectivamente igual a 15 para o A, metros por segundo, e 10 metros por segundo para o B. Velocidade escalar diferente da velocidade média
Velocidade escalar é a distância total percorrida pelo móvel pelo intervalo de tempo. Tá? Nesse caso aqui desse exercício, elas se confundem com a velocidade média, porque nesse caso aqui vocês vão ver que seria igual uma à outra. Só é diferente a velocidade escalar da velocidade média quando o automóvel para por um certo tempo, depois volta uma certa distância. Aí o deslocamento é menor, mas o quanto que o móvel andou, a distância total percorrida é diferente, é maior, conforme eu já falei num outro slide aí, numa outra vez. Tá? Então aqui velocidade escalar se confunde com velocidade média. No instante t igual a 0, os automóveis estão posicionados dessa forma aqui. Então o A, a gente vai colocar o sistema de referência aqui no A. E o B vai estar na posição inicial já 100 metros, com a velocidade 10 metros por segundo. Então para o A, posição do A, equação horária, 0 mais 15t, a velocidade é 15. E para o B, posição inicial é 100 e a velocidade é 10. Então para achar o encontro, temos as equações horárias, SA igual a SB. Tomar o cuidado aqui de colocar sempre a velocidade maior do lado esquerdo da igualdade, porque senão vai dar um tempo negativo, tá, pessoal? Então sempre se escolhe aquele que tem a velocidade maior para o lado esquerdo da igualdade e o que tem velocidade menor para o lado direito da igualdade. Então aqui, 0 mais 15 igual 100 mais 10t. Passa esse 10 para o lado esquerdo, vai ficar 15 menos 10. Percebam onde apareceria o tempo negativo. Se eu colocar o 100 do lado esquerdo, eu ia ficar com 10 menos 15t, e aí poderia aparecer um tempo negativo. Tá? Tem que cuidar, principalmente com essa distância aqui, não é tão grande. No caso do 100 mais 100, dá certo, porque depois troca de sinal também quando ele passa para o outro lado da igualdade. Tá? Mas quando pensa em velocidade relativa, a gente sempre faz a maior menos a menor, senão fica tempos negativos. Tá? Então 15 menos 10, 15t menos 10t dá 5t. Então o t fica 100 dividido por 5, 20 segundos. A posição do encontro é só substituir esse tempo de 20 segundos na primeira equação ou na segunda equação. Na primeira, 15 vezes 20 dá 300. Na segunda, 100 mais 10 vezes esse tempo, que é 20. 100 mais 200 dá 300. Tinha que ser igual para as duas, porque é o encontro dos dois movimentos. Tá? Diferente do que aconteceria no trem, né, pessoal? Que no trem depende da posição que a gente está tomando como referência. O trem tem comprimento, então poderia ser que para um trem ou para um ponto tivesse uma posição diferente da outra. Tá? Um outro exemplo, um exemplo da SpaceX 2017, um trem de 150 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar constante, 16 metros por segundo. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa de dentro dele. E aí perguntava, o comprimento do túnel é D e tinha as opções A, B, C, D e E. Eu aqui optei por só deixar assim, o comprimento do túnel nós vamos achar o comprimento do túnel, tá? Não vou deixar as opções. E a ideia é que o trem que tem 150 metros de comprimento vai atravessar um túnel que tem X metros de comprimento. Tá? Como que ele atravessa por completo? Quando a parte de trás do trem tiver nessa linha vertical indicada aqui, ou seja, é essa figura aqui. Então o trem está lá, a parte de trás está nessa posição, ela vai ter que estar nessa posição ao final do movimento. Ou seja, a parte de trás do trem vai ter que andar os 150 metros, que é o comprimento do trem, mais o X, que é o comprimento do túnel. Tá? Então, tomando em consideração a posição final do trem, a equação horária para esse movimento, não sei se o pessoal viu aqui, acho que a imagem estava aqui em cima. Então, a parte de trás do trem tem que ficar nessa posição aqui, ó. Tá? Então, para ficar nessa posição, a parte de trás do trem tem que andar 150 metros mais o X.
A equação horária da parte de trás do trem que está se movimentando com velocidade constante de 16 metros por segundo é S igual 0, posição inicial 0, velocidade 16t. Como que eu acho o comprimento do trem? Sabendo que ele tem que percorrer a soma dessas duas distâncias em t igual 50. Que é isso aqui. 150 mais x, o comprimento do trem mais o tamanho do túnel, tem que ser 0 mais 16 vezes um tempo de 50. Que dá, produto 16 vezes 50 é 800, então o x vai ser 800 menos 150, ou seja, 650 metros. Um outro exercício, também envolvendo trens. Dois trens A e B, de 300 metros de comprimento cada um, deslocam-se em linhas paralelas. Então são duas linhas férreas paralelas, com velocidades escalares constantes, de modo respectivamente igual a 40 metros por segundo para o A e 20 metros por segundo para o B. Determine o intervalo de tempo decorrido e a distância percorrida pelo trem A, enquanto ele ultrapassa totalmente o B no mesmo sentido, e na letra B, enquanto ele se cruza totalmente com o B em sentidos opostos. Então, na primeira parte, os dois trens estão no mesmo sentido. Aqui estão os comprimentos dos trens, 300 metros para o primeiro, 300 metros para o segundo. A parte de trás do trem A, que está com a velocidade maior, tem que passar todo o trem B e ficar com a posição da parte de trás do A igual à posição da frente do trem B, tá? Para ele conseguir passar por completo o trem B. Equação horária. Então, pro trem A, posição inicial é 0 mais 40t, velocidade para a direita. Para o trem B, já tem os dois comprimentos do trem, 300 do trem A mais 300 do trem B, dá 600. Então, posição inicial é 600 mais a velocidade de 20 vezes t. Na situação do trem A passar por completo o trem B, então a parte de trás do trem A tem que estar igualada com a parte da frente do trem B, que é essa situação aqui. Ou seja, se eu pegar essas duas equações que é para a parte de trás do trem, elas têm que coincidir, porque eu já coloquei aqui a parte da frente do trem nessa equação e a parte de trás do trem nessa equação aqui. Então é só igualar as duas, SA igual SB, e resolver. Então aqui 0 mais 40t igual 600 mais 20t. Passa o 20 para o lado esquerdo. 40 menos 20 igual 600. Então vai ficar 20t igual 600, ou seja, t é 600 por 20, 30 segundos. Qual a posição do trem A para t igual 20 segundos? Então, para o trem A, é só colocar nessa equação do A e nós vamos ter 0 e mais 40 vezes 30, que é 120 metros. Se colocar na equação do B, vai dar para essa equação a mesma posição. Só que percebam, o ponto que está representando um trem e o outro não coincidem. Em termos de posição, se fosse pensar a parte de trás do trem A e a parte de trás do trem B, elas seriam diferentes. Por quê? Porque tem essa diferença do comprimento do trem B. Então, embora o tempo de encontro seja 30 segundos, um trem andou mais do que o outro. Por quê? Porque um está pensando na frente do trem e o outro está pensando na parte de trás do trem. Tá ok, pessoal? Na letra B do exemplo, os trens vão se cruzar em sentidos opostos. Então, de novo, a posição de trás do trem A, que tem 300 metros de comprimento, velocidade 40 metros por segundo. E o trem B agora, a parte da frente, tem que coincidir com a parte da frente do trem A para depois começar a atravessar o trem A.
Ainda assim, a parte agora, a parte de trás do trem B, antes era a parte da frente do trem B, agora é a parte de trás do trem B, vai ter que coincidir com a parte de trás do trem A. Ou seja, a equação horária para o A, 0 mais 40t, para o B, 600 menos 20t. Sinal de menos porque a velocidade é para a esquerda. Tá? Um movimento em direção ao eixo, que sempre está lá à esquerda. E as duas posições têm que igualar. Que é essa situação aqui, para dizer que o trem A passou completamente do trem B. Então, nessa situação, SA igual a SB. 0 mais 40t igual a 600 menos 20t. Passa o 20 para o lado de cá. Fica 40 mais 20 igual a 600. Ou seja, t igual a 600 dividido por 60, que é a soma desses dois aqui. Ou seja, 10 segundos. É mais rápido a passagem quando os trens estão em sentidos opostos. Tá? Usando esse tempo na equação do A, vai dar 40 vezes 10 segundos, que é 400 metros. Se usar na do B, também vai dar 400 metros. Mas percebam que um trem, de novo, andou mais do que o outro. Tá? Então, nesse caso, os dois trens andaram a mesma coisa. Enquanto que no primeiro caso, um trem anda mais que o outro. Nesse caso aqui, os dois andam mesmo. Porque o referencial está na mesma posição. Aqui é a parte de trás do trem A e aqui é a parte de trás do trem B. Tá? Os dois vão andar 400 metros. Um outro exemplo. Um observador registra a partir do instante zero as posições x assumidas por uma partícula em função do tempo. A trajetória descrita é retilínea e o gráfico obtido está ilustrado a seguir. A posição assumida pela partícula no instante t igual a 19 é... A gente olha para o gráfico, a gente já percebe de cara que o observador percebeu que a partícula permaneceu na posição 10 durante 4 segundos, de 0 a 4 segundos a posição não mudou, e depois ela começa a mudar uma inclinação para baixo, então um movimento retrógrado, assim vai andando cada vez mais negativo daqui para frente, a posição negativa daqui do 8 para frente. Então aqui nós temos essa parte horizontal está no repouso, e o MRU é só na reta inclinada. Então aqui nós temos o MRU nessa parte. Tá? Como é que a gente vai fazer para resolver? Bom, a parte onde ele está em repouso não nos interessa. Nos interessa saber na parte do MRU quando que ele vai atingir, qual distância ele vai atingir, qual o deslocamento que ele vai ter, a posição que ele vai ter, quando o tempo vale 19. Então nós temos que nos preocupar com essa parte em verde aqui, ó, um elipse verde. Então, vamos calcular a velocidade, temos dois pontos. Ponto t igual a 8 equivale a s igual a 0, ou x igual a 0 nesse caso. E para t igual a 4, a posição vale 10. Então, posição final, s vale 0 em t igual a 8. E posição inicial vale 10 em t igual a 4. 0 menos 10... dividido por 8 menos 4, vai dar menos 10 por 4, menos 2,5 metros por segundo. Equação horária. Para saber a equação horária, eu tenho que ter uma equação para a reta do MRU. E para essa reta do MRU, eu teria que ver a continuação dessa reta até cortar o eixo vertical para saber quanto vale o SO. Única coisa que eu sei é que a velocidade é menos 2,5. Então, na equação horária sorvete, S é igual a SO menos 2,5T, porque eu já sei a velocidade que vale menos 2,5. Se eu quero saber o SO, eu pego um ponto sobre a reta, pode ser esse aqui de cima ou esse aqui de baixo, para achar a posição inicial. Eu peguei esse aqui de cima. Quando o S vale 10, o T vale 4. Ou seja, 10 é a posição quando o T que eu tenho aqui vale 4. 2,5 vezes 4 dá 10.
Então fica SO menos 10. Esse menos 10, quando passa para o lado esquerdo, soma com o outro 10. Ou seja, o SO igual 20. Então nós temos que essa posição aqui, para esse ponto aqui, vale 20. E a equação horária, S igual 20 menos 2,5t, que é a velocidade que eu tenho. Para t igual 19, coloco o t19 na equação horária e eu vou ter a posição. Então, 20 menos 2,5 vezes 19 vai dar menos 27,5, que dentre essas opções aqui é a letra D. Tá bem? Um outro exemplo. Um automóvel se desloca sobre uma linha horizontal, suas posições são registradas na tabela a seguir. Então tem a tabela aqui, assim como um exemplo que eu já apresentei nos outros slides, nas outras videoaulas. Quando aparece uma tabela, é sempre interessante a gente olhar onde é que está os MRU, se o móvel não para, se não muda a velocidade e assim por diante. Nesse caso aqui, se a gente for olhar as posições do móvel com o passar do tempo, que está aumentando aqui de 3 em 3 segundos, de 63 para 54, ele caiu 9 metros, diminuiu 9 metros em 3 segundos. De 54 para 45, ele diminuiu 9 metros nos outros 3 segundos entre 3 e 6. Entre 6 e 9, ele saiu do 45 e foi para o 36, ele diminuiu 9 metros de novo. Então, toda essa porção aqui, ele está tendo o mesmo deslocamento para o mesmo intervalo de tempo. Então, é um MRU até chegar aqui no 9 segundos. Do 9 para o 12, ele permaneceu parado, então já não é mais MRU. Ele ficou em repouso aqui do 9 ao 12. Então, MRU entre o 0 e o 9. Vamos ver o que acontece depois do 12. Do 12 para o 15, aumentou o tempo em 3 segundos. E a posição aumentou 6 metros. Então foi do 36 para o 42. Do 15 para o 18, mais 3 segundos, ele foi do 42 para o 48. Aumentou mais 6 metros. E do 18 para o 21, ele aumentou de novo mais 6 metros. Então do 12 para frente, nós temos deslocamentos positivos, está aumentando de 6 em 6 metros a cada intervalo de 3 segundos. E do 0 ao 9 está diminuindo 9 metros a cada 3 segundos. Então nós temos um MRU de 0 a 9 e um outro MRU de 12 a 21. São dois MRU na mesma tabela de gráfico. Tá? O que ele solicita? Na letra A, o deslocamento entre os instantes 0 e 9, então no primeiro MRU, e pergunta se o movimento é progressivo ou retrógrado nesse intervalo. Na letra B, pede o deslocamento entre 6 e 18. 6 está no primeiro movimento retilíneo e o 18 está no segundo. Não vai dar problema, professor? Não, não vai dar problema nenhum, porque deslocamento é só a posição que ele está naquele tempo, menos a posição que ele está no outro tempo. Então, não tem problema nenhum. Pega o 48, pega o 45 e faz a diferença. Tá bem? Então, letra A. Qual o deslocamento entre 0 e 9 segundos? Temos a posição final, 36 para t igual 9, 63 para t igual 0, 36 menos 63 menos 27. Pergunta se é progressivo ou retrógrado. Deslocamento negativo é retrógrado. Letra B. Qual o deslocamento entre 6 segundos e 18 segundos? Então, 6 segundos e 18. Posição final é 48. Posição inicial é 45. Então, o deslocamento é 48 menos 45, 3 metros. Letra C. Qual a velocidade média entre 0 e 9 e a equação horária nesse intervalo? Então, entre 0 e 9, velocidade é a posição final menos a posição inicial dividido pelo intervalo de tempo. 36 menos 63 dividido por 9 menos 0. Vai dar menos 27 por 9, que é menos 3. É um movimento retrógrado que já tinha sido mencionado ali na letra A. Tá? Qual é a equação horária? S igual SO. A gente tem a posição
para t igual a 0 no primeiro movimento retilíneo uniforme. A gente sabe que vale 63. Então o S é 63 menos 3t. Na letra D, pede a velocidade média entre 12 e 21. Então no outro movimento retilíneo. No primeiro a gente já viu que a velocidade era menos 3, então movimento retrógrado. E a gente sabe que aqui vai aumentando a posição de 6 em 6, então a gente sabe que é um movimento progressivo. Tá? Então qual é a velocidade? Posição final 54, posição inicial 36, então de 12 a 21, 54 menos 36, por 21 menos 12. O que dá 18 por 9, 2 metros por segundo. Movimento progressivo. Tá? Isso responderia à questão. A gente pode ir adiante, estudando ainda essa mesma questão. E eu apresento aqui alguma análise a respeito. Por exemplo, se a gente quisesse saber qual é a equação horária para essa segunda parte do movimento, para o outro MRU, eu precisaria de quanto vale a posição para t igual a 0 para esse movimento aqui, que não é igual ao 63. 63 era para outro movimento. Então, se eu quisesse essa equação horária, o que eu faria? Eu pego a posição, a velocidade de 2 metros por segundo que eu achei, S igual a SO mais 2t. Pego um ponto qualquer ao longo desse movimento aqui. Aqui eu peguei o 36 e o 12. 36 igual a SO mais 2 vezes 12, porque 36 é a posição para t igual a 12. Isso vai dar 2 vezes 12, 24. Ou seja, a SO é 36 menos 24, que é 12 metros. Então, a equação horária para essa parte do movimento aqui vai ser 12 mais 2t. Enquanto que para a primeira parte era S igual a 63 menos 3t. A velocidade era menos 3 e a posição inicial era 63. Para essa parte do movimento, posição inicial é 12 e a velocidade é mais 2. O que pode ser representado num gráfico. Então, se eu colocar um gráfico, posição em metros, aqui eu peguei 63 era de 9 em 9, e os outros tem alguns aqui que é múltiplo de 9. Eu peguei então uma posição aumentando de 9 em 9. E o tempo de 3 em 3 segundos. Aqui eu marquei meia olho, então pode ser que essas distâncias não sejam exatamente as mesmas, mas num gráfico correto teria que ser as mesmas distâncias. Tá? A análise gráfica seria a seguinte. Eu sei que para t igual a 9 a posição permaneceu em 36 e t igual a 12 a posição também permaneceu em 36. Então se eu traçar linhas verticais aqui no horizontais no 36 e duas linhas verticais no 9 e no 12, eu sei que aqui desse ponto até esse ponto o móvel ficou parado, então é uma linha horizontal. E já da posição 63 até a posição 36 em t igual a 9, tem uma reta que vem daqui até aqui. Então isso aqui, primeiro movimento, velocidade era negativa, menos 13, então inclinação negativa. Depois o móvel ficou parado, do 9 a 12 em 36. Depois eu sei que a velocidade dele a posição dele foi aumentando com a velocidade constante. E a posição final que ele estava aqui era 54, quando o tempo era 21. Então eu traço uma linha vertical aqui no 21 e uma linha horizontal no 54. O móvel vai sair desse ponto e vai chegar naquele ponto lá cruzado. Assim. Tá? Bom, equação horária. Para esse movimento era 63 menos 3t. E para esse outro é 12, que é posição inicial. Então, continuando aquela reta lá, até cortar o eixo vertical, daqui perto do 12, 12 mais 2t. Tá bem, pessoal? Eu vou abrir um fórum de dúvidas. Se alguém tiver mais alguma dúvida a respeito dos exercícios, alguma dúvida que ficou da explicação de alguns desses exercícios de hoje, vocês postem no fórum, que toda vez que vocês postam lá no fórum, vem uma mensagem no e-mail para mim, e aí eu
olhe o e-mail e venho responder para vocês no fórum. Tá? Ou se alguma dúvida ficar mais complicado de explicar pelo fórum, a gente pode tentar explicar pelo WhatsApp. Tá bem? Muito obrigado, pessoal.